Imaginem um time apelão demais para uma liga profissional, ao ponto de os fãs questionarem a própria liga de como eles permitiram que esse time fosse formado. Pois é, há poucos anos atrás juntaram numa mesma equipe 4 jogadores que com certeza estarão presentes no Hall da Fama da NBA futuramente. E qual foi o resultado dessa junção? Bem, é isso que eu venho te contar no vídeo de hoje. O ano era 2016. Até esse ano, um time segurava o título de mais vitórias em apenas uma temporada regular na história da NBA, e era o Chicago Bulls de 1996 de Michael Jordan, que jogou ao lado de Scott Pippen e Dennis Rodman como os principais jogadores desse time, e juntos conquistaram 72 gigantescas vitórias e apenas 10 derrotas numa temporada regular, até chegar o Golden State Warriors de 2016. Uma equipe recém-formulada, com um jovem técnico que implementou o esquema Small Ball, onde jogavam sem a presença de um pivô center de ofício e tentavam um grande volume de arremessos para 3 pontos. O mesmo time, inclusive, que um ano antes ganhou o título da NBA. O elenco tinha 2 dos melhores arremessadores de todos os tempos comandando o ataque, Stephen Curry, que tinha 30,1 pontos de média por jogo, com aproveitamento de 50, 45 e 90 de arremessos de quadra, arremessos para 3 e lances livres, e era o atual MVP unânime, e Klay Thompson, que tinha 22,1 pontos de média e arremessando 42,5% para 3 pontos. Ao lado deles, Draymond Green, com as médias de 14 pontos, 9,5 rebotes e 7,4 assistências por jogo, sendo um dos melhores defensores da liga. Juntos conquistaram 73 vitórias e apenas 9 derrotas. Esse time, chegando nos playoffs, eliminaram o Houston Rockets de James Harden e Dwight Howard, sem chances para o time texano, que ganhou apenas um jogo por 1 ponto de vantagem. E nessas 4 derrotas do Houston, 3 foram por mais de 20 pontos. Nas semifinais de conferência, nenhuma surpresa, 4-1 para cima do Portland Trail Blazers de Damian Lillard, chegando na grande final de conferência contra um dos melhores duos do Oeste, Kevin Durant e Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder, em uma série muito pegada, onde o OKC chegou a estar liderando por 3-1, mas o Golden State lutou bravamente, conquistando vitória atrás de vitória, forçando um jogo 7, onde finalmente cravariam a virada. Classificados para a grande NBA Finals, o Warriors enfrentaria o Big Three de LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Love, o primeiro colocado do leste, que conquistou 57 vitórias no auge da carreira de LeBron James. O Golden State conseguiu abrir 3-1 na série, e quando ninguém mais esperava, eles sofreram a maior virada da história de uma final de NBA, em 7 jogos. No jogo 7, tendo uma defesa inacreditável com o toco de LeBron James e o arremesso clutch de Kyrie Irving para matar o jogo. Ao final dessa temporada, era claro que o time do Golden State, recordista da temporada anterior, não precisava de reforços, mas um movimento que absolutamente ninguém esperava aconteceu. O Golden State Warriors adquiriu Kevin Durant. Kevin Durant heading to the Golden State Warriors. Juntar 4 superestrelas na mesma equipe, realmente ninguém apostava que isso pudesse acontecer. Mas se você pudesse apostar, eu acredito que você usaria a stake. Claro, se você for maior de 18 anos e tiver responsabilidade com a sua grana. E aqui vai os seus motivos. Simplesmente você pode assistir as transmissões de qualquer dispositivo, até mesmo do seu celular, com poucos cliques. Além da casa ter as melhores odds para sua betezinha em múltiplas estatísticas dos seus jogadores favoritos. Você pode começar a se divertir por apenas R$20 e ainda melhor, utilizando o meu código Ribeira você vai ter o dobro do seu primeiro depósito. E você pode começar com apenas R$20. Então, eu posso te garantir que é o melhor lugar para você acompanhar as finais da NBA. E começa hoje, mano, esse incrível confronto entre Dallas Mavericks e Boston Celtics. Então, use o código Ribeira TV na stake e venha se divertir assistindo as finais da NBA. 4 de julho de 2016. Foi o dia em que um dos melhores pontuadores que a NBA já viu, um ala de 2,11 metros de altura que tinha médias de 28,2 pontos, 8 rebotes, 5,5 assistências, 1 roubo de bola e 1,2 tocos por jogo, até então 7 vezes All-Star, 4 vezes cestinha da temporada regular e o jogador mais valioso da NBA de 2014, anunciou que estava deixando o Oklahoma City Thunder para se juntar ao elenco do Golden State Warriors. Agora, monetariamente explicando como isso foi viável, foi uma baita sorte, já que Curry havia assinado um contrato de 11 milhões de dólares por ano em 2014. No total, um contrato de 44 milhões por 4 anos, que permitiu que em 2017 eles tivessem espaço na folha salarial suficiente para trazer mais um contrato máximo para o time, no caso, apenas Kevin Durant.
Então, esse foi considerado um dos movimentos mais covardes de uma superestrela na história da liga, por se juntar a uma equipe recordista que havia eliminado ele nos playoffs poucos meses antes. E eu nem preciso citar a quantidade de hates que o KD sofreu, né? Sem esquecer que se formou uma das tretas mais famosas da história da NBA, entre ele e Russell Westbrook. Tivemos camisetas sendo feitas com a palavra covarde em inglês, que se escreve coward, porém trocando o C por um K e destacando as letras K e D do final, em homenagem ao KD. Russ chegando para as partidas com roupas de fotógrafo oficial, farpando Kevin Durant, já que um dos seus hobbies favoritos é a fotografia. You know, Kevin's like a brother to me. I love you, man. I love you. O Golden State também perdeu algumas peças importantes na rotação, que contribuíram para os bons resultados dos anos anteriores, como Harrison Barnes e Andrew Bogut para o Dallas Mavericks, Leandro Barbosa, o nosso Leandrinho para o Phoenix Suns, Brandon Rush para o Minnesota Timberwolves, Festus Ezeli para o Portland Trail Blazers e o Maurice Spiggs para o Los Angeles Clippers. Mas cá pra nós, né, nada se compara com a adição de um dos mais completos jogadores que a NBA já viu. Estamos falando do primeiro unicórnio da história da NBA, rapaziada, Kevin Durant. E assim como esperado, o jovem e talentoso técnico Steve Kerr, que estava apenas em sua terceira temporada no comando dos Warriors, não precisou de quase nada de ajustes para fazer com que esse elenco funcionasse como um relógio suíço. Time titular: Chef Curry na 1, Klay Thompson na 2, Sniper KD na 3, o Pitbull Draymond Green na 4 e Zaza Pachulia na 5. E do banco vinha Shaun Livingston, Andre Iguodala, JaVale McGee, David West e Kevin Looney. E só como bônus ainda tinham Anderson Varejão, Matt Barnes e I.M. Clark. Eu acho o nome desse cara engraçado em inglês, porque parece que ele tá falando eu sou o Clark, mas mano, continuando. Esse time passou pela temporada regular mais parecendo uma simulação de carreira no NBA 2K, vencendo 67 partidas, sendo o primeiro colocado absoluto no Oeste. A adição de KD a esse elenco fez com que o Warriors se tornasse sem parelha o melhor ataque da liga, e a segunda melhor defesa da NBA também. E um detalhe é que esse ano, o eleito defensor do ano foi Draymond Green. No Warriors, praticamente todos no elenco tinham o recurso do arremesso para 3 pontos, e Draymond Green e Kevin Durant eram cruciais para uma defesa versátil que poderia trocar de marcação e ambos ajudar nas coberturas contra qualquer ataque. Obviamente, quando eles enfrentavam algum pivô muito mais forte dentro do garrafão, tinham problemas para defendê-lo, mas o ataque desse time convertendo consistentemente 3 pontos praticamente todos os ataques era um pouco mais fácil de manter a vantagem. Eu lembro de assistir esse time jogar na época e pensar, pelo menos nos playoffs, alguém vai dar trabalho para eles, correto? Não, eu estava errado. Mas temos algumas vírgulas para explicar também. Nas duas primeiras rodadas, o Golden State enfrentou o Portland Trail Blazers e o Utah Jazz, na qual ambos os times não ofereceram o mínimo de dificuldade aos guerreiros de São Francisco. Praticamente todas as partidas foram vencidas por mais de 10 pontos de vantagem, algumas chegando a beirar os 30 pontos mais, até chegarem na final de conferência contra o San Antonio Spurs, o segundo melhor time do Oeste. Continham Kawhi Leonard, Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker como seus principais jogadores, e eram diretamente fortes concorrentes para o título. Inclusive, tinham um dos ataques mais dinâmicos que a década de 2010 já viu. E já no primeiro jogo da série, o Spurs impôs o seu ritmo. Conseguiram abrir 20 pontos de vantagem até próximo do meio do terceiro quarto. Até que então... Um dos lances mais polêmicos da história da NBA, de um jogador que já não tinha uma boa fama, Zaza Pachulia. Entrou na área de aterrissagem do melhor jogador do Spurs na época, Kawhi Leonard, e esse movimento lesionou Kawhi e o tirou do resto da série. Sem Kawhi, o time do Spurs sentiu o baque, ainda mais contra um ataque que era capaz de diminuir uma diferença de 20 pontos em menos de 3 minutos, como o do Golden State Warriors. E assim fizeram. O primeiro jogo terminou 113-111 para o Golden State. E nos jogos seguintes, o Spurs não conseguiu retomar o mesmo ritmo, sem a sua principal estrela, perdendo os 3 jogos seguintes por 36 pontos de vantagem, 12 pontos e 24 pontos de vantagem para os Warriors. O Juggernaut do Warriors chegou nas finais contra um velho conhecido, o Cleveland Cavaliers de LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Love. Porém, diferente do ano anterior, a presença de KD, principalmente dificultando a vida de LeBron James na defesa, tornou o confronto muito mais favorável para o Warriors, que impuseram um ritmo de jogo muito acelerado e conseguiram levar sem muitas dificuldades os 2 primeiros jogos. E no jogo 3, venceram ainda, só que com a dificuldade um pouquinho maior, já que o Cavaliers fez ajustes defensivos jogando dentro de casa, mas graças a um arremesso clutch dele mesmo, Kevin Durant, eles assumiram a vantagem a poucos minutos do final. E no final das contas, venceram essa partida 3 por 5 pontos de vantagem.
onde o Cleveland ficou sem marcar um mísero ponto nos últimos 2 minutos de jogo. No jogo 4, o Cavaliers, se vendo contra a parede e perdendo por 3-0, fez o ataque mais semelhante com o do Warriors, forçando um pouco mais os arremessos para 3 pontos e um ritmo mais acelerado. E deu certo, converteram 24 arremessos para 3 pontos. E a primeira vitória da série. Mas era uma missão quase impossível, manter todos os jogos seguintes com esse aproveitamento contra o time que inventou esse estilo de jogo. E aconteceu meio que o óbvio. No jogo seguinte, o Golden State concluiu a série, entregando o primeiro título da carreira de Kevin Durant e o segundo título dos jovens talentos da Ponte Dourada. KD, sem discussões, foi o MVP das finais, já que manteve uma média de 35,2 pontos por jogo, 8,6 rebotes e 5,2 assistências, com os aproveitamentos de 50, 40, 90 contra nada mais nada menos que LeBron James. E com apenas uma derrota e 16 vitórias, esse time incrivelmente conquistou a corrida mais dominante da história dos playoffs, superando as 15 vitórias e uma derrota do Lakers de 2001 e as 15 vitórias e 2 derrotas do Bulls de 1996. Apesar da grandeza que esse elenco impôs, os fãs de basquete desmereceram o título, dizendo que era o mínimo esperado desse time, já que o Warriors fez parecer fácil ganhar o caneco. E o mais bizarro dessa temporada é observar os acontecimentos laterais, já que o MVP foi justamente Russell Westbrook, com médias de triplo-duplo no OKC, que ficou apenas com o 6º colocado do Oeste, enquanto o MVP das finais foi o seu novo rival e ex-amigo Kevin Durant. Para fazer um vídeo como esse dá um baita de um trabalho. E se você quiser contribuir com o meu trabalho e ainda continuar recebendo vídeos como esse, é muito simples. Basta se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. E deixando o like aqui embaixo, você ajuda que chegue para mais amantes de basquete assim como você. E se você quiser me apoiar ainda mais e ter alguns benefícios, como ajudar a selecionar os próximos temas dos vídeos, tem um botão aqui embaixo do Seja Membro. Claro, se o valor fizer sentido para você. Então, para aqueles que se tornarem membros, dá uma olhadinha na aba Comunidade que fica aqui no canal. Lá você vai encontrar um post com um link para você poder entrar no nosso grupo do Telegram. Muito obrigado pela sua atenção e vamos voltar para o vídeo. A missão agora se tornou outra. O Warriors sabia que era o time a ser batido, e eles queriam provar que poderiam formar uma dinastia na liga. A temporada de 2018 se mostraria realmente mais complicada, porém eles conseguiram reassinar contrato com todo mundo. Eles tiveram algumas lesões em todos os 4 principais jogadores, Curry, Clay, Green e Durant, que dificultou o seu caminho, mas ainda assim conquistaram 58 vitórias como segundo colocado do Oeste. E quem foi o primeiro? Então, era o auge de um tal de James Harden lá no Houston Rockets. Inclusive, foi eleito o MVP dessa temporada, e foi a primeira vez desde 2014 que o Warriors não era líder do Oeste ao final da temporada regular, e também a primeira vez com menos de 60 vitórias desde a chegada de Steve Kerr no comando. Um spoiler que estava por vir, foi justamente em 2015, após a chegada de Steve Kerr, que tivemos o fenômeno popularizado dos Enzos na NBA no Brasil. Porém, os Warriors ainda tinham 4 jogadores a nível All-Star, mesmo sem a primeira colocação do Oeste, inclusive presentes no All-Star Game de 2018. Foi a primeira vez na história da NBA que um time teve 4 jogadores selecionados para o All-Star Game no mesmo ano, um deles no time do LeBron, 3 deles no time de Stephen Curry. Quando o final da temporada foi se aproximando, infelizmente Stephen Curry teve uma lesão no joelho, e ele se afastou por 6 semanas das quadras. E com a chegada dos playoffs, ele ainda estava de fora da primeira rodada contra o Spurs. Mesmo assim, esse time era talentoso demais para o Spurs, e já não contavam com o Tim Duncan, que havia se aposentado em 2016, nem com Kawhi Leonard, que estava lesionado e afastado de toda a temporada. Com isso, o Spurs não pôde com o Warriors, e foram derrotados sem muitas dificuldades em apenas 5 jogos. Nas semifinais de conferência, com Steph Curry de volta, o Warriors também só precisou de 5 jogos para derrotar o New Orleans Pelicans de Anthony Davis e Jrue Holiday. Porém, nas finais de conferência, surgiu o confronto mais interessante, contra o Houston Rockets, do atual MVP James Harden. E por que eu digo que foi o mais interessante? Pois como o Warriors havia montado sua lineup da morte sem a presença de um pivô de ofício em quadra, o Rockets replicou esse modelo com o sistema ofensivo de Mike D'Antoni, onde ele utilizava o PJ Tucker como pivô, Trevor Ariza, James Harden e Eric Gordon como alas e Chris Paul como armador. E falar pra vocês que funcionou. Parecia que finalmente um time havia montado um elenco com um esquema que funcionasse contra o grande Warriors. Tanto que a série foi alternando vitórias, e até o jogo 5, onde o Rockets conseguiu abrir 3-2, naquele jogo onde o Chris Paul fez uma dancinha pro Curry após converter um arremesso. Mas... sempre tem um mas, né? Chris Paul, nesse mesmo jogo da dancinha, acabou lesionando, ficando ausente do jogo 6, onde o Warriors se aproveitou e levou a melhor, chegando para o grande jogo 7, onde James Harden estava em um daqueles dias. Ele fez 32 pontos, e o Rockets até o meio do terceiro quarto liderava por 11 pontos de vantagem, e tivemos o episódio derradeiro de 27 erros consecutivos de arremessos para 3 pontos, onde o time do Rockets tijolou tudo o que era possível, e o Golden State não perdeu a chance, virando o jogo com baitas performances de 34 pontos de Durant,
Durant, 27 pontos de Curry e 19 pontos de Klay. No fim das contas, terminou a última partida da série 101-92 ao apito final. Na grande final, sem muita surpresa sobre o adversário, Cleveland Cavaliers, de LeBron James mais uma vez. Porém agora, sem a presença de Kyrie Irving, que estava no Boston Celtics. Muitos até achavam que esse time não chegaria até as finais, mas chegaram. E no jogo 1, LeBron James ativou o modo semideus. Fez 51 pontos, deixando o jogo empatado até os últimos instantes. E infelizmente para o King, uma patetada coletiva fez o jogo ir para a prorrogação. Primeiro com um erro de lance livre de George Hill, e em sequência, J.R. Smith pegando o rebote e negando a finalizar contra Kevin Durant. Pro desespero de LeBron James, que apontou, gritou, berrou, até tentou pedir timeout. Mas para a felicidade dos fãs, surgiram inúmeros memes desse lance. No overtime, os Warriors simplesmente passaram um caminhão, finalizando o jogo de 124-114. Nos 3 jogos seguintes, apenas o jogo 3 teve um pouco mais de emoção, porque o jogo 2 e o jogo 4 foram vitórias maiúsculas do time de São Francisco, com vantagens de 19 e 23 pontos. Varrida no time de Ohio. Segundo título da carreira de Kevin Durant e o terceiro dessa geração Klay, Curry e Green. E o segundo MVP das finais para o Slim Reaper também, que teve médias de 29 pontos e o cestinha do Golden State na pós-temporada. No ano seguinte, temporada de 2019, o time que parecia imbatível tiveram a adição de o que chamaram de quarto Splash Brother, já que o terceiro poderíamos considerar o KD. O quarto era simplesmente DeMarcus Cousins, que na época estava entre os melhores centers da liga, além de arremessar 36% para 3 pontos, com 25 pontos de média na temporada anterior. A única preocupação era a sua recuperação, já que ele estava se recuperando de uma lesão. O Warriors estava fazendo uma boa temporada. Entretanto, visivelmente, eles já não eram mais os mesmos. O entrosamento já não era mais o mesmo. O Kevin Durant parecia que estava voltando aos seus tempos de OKC, forçava muitos arremessos contestados e tentava constantemente jogar sozinho. Esse comportamento mais egoísta gerou um certo desentendimento no vestiário, e as discussões entre Kevin Durant e Draymond Green se tornavam cada vez mais constantes, até que um dia explodiu. Em uma partida contra o Los Angeles Clippers, no final do jogo, ao invés de passar a bola para o KD, Draymond Green decidiu fazer uma jogada, e a jogada não deu certo. O resumo da partida foi uma derrota para o Warriors, e Draymond Green, falando a seguinte frase, em meio a vários gritos chamando o KD de vadia, ele disse abre aspas, nós não precisamos de você, ganhamos título antes de você chegar e podemos ganhar novamente sem você. Imaginem que o clima ficou terrível, né? Porém, eles ainda eram muito talentosos. Semelhante ao que aconteceu com o Shaq e o Kobe no início dos anos 2000. Eles venceram 57 jogos e se classificaram mais uma vez como o primeiro do Oeste. E chegando na pós-temporada, superariam o Clippers em 6 jogos. Porém, durante a série, perderam DeMarcus Cousins para uma lesão no quadríceps. Chegando nas semifinais de conferência contra o Rockets, o clima pesaria mais uma vez pelo comportamento egoísta do Durant. Tanto que Steve Kerr pediu para que ele passasse mais a bola, citando o que o Jordan fazia no Bulls em que Kerr jogou. I want you to trust your teammates early. What you're doing is you're getting to the rim and then you're trying to hit them. I want you to trust the first guy. Mesmo com as dificuldades, eles passaram pelo Houston, em 6 jogos também, mas perderam KD para uma lesão na panturrilha. Nas finais de conferência, enfrentaram o Portland Trail Blazers, time que deu um certo trabalho durante os jogos 2 e 4. Porém, o Warriors ganhou por 4-0, chegando na grande NBA Finals pelo 5º ano seguido. O Warriors estava sedento pelo 3º título consecutivo e enfrentaram o time mais inesperado vindo do leste, o Toronto Raptors, que com o Kawhi Leonard jogando totalmente fora da curva e as médias de 30,5 pontos, 9 rebotes e 4 assistências, conseguiram abrir 3-1. Importante lembrar que o Warriors havia perdido Andre Iguodala e Kevin Looney no jogo 2 dessa série. Entretanto, no jogo 5, KD volta da lesão e as esperanças do Golden State junto com ele. No desenrolar do jogo, parecia que o Warriors voltaria com tudo para essa série, até que chegamos no minuto 9:50 do segundo quarto, onde o KD se lesionou mais uma vez. E agora, o tendão de Aquiles. Sem o KD, eles ainda finalizaram aquela partida ganhando, mas perderam o Kevin Durant pelo resto da série. No jogo seguinte, o jogo 6, o pior aconteceu. Klay Thompson rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo durante uma infiltração, uma lesão muito complicada, que podia até encerrar a carreira dele, tanto que o deixou muito tempo longe das quadras. Sem Klay e KD, no final das contas, ficou complicado para o Warriors, que perderam por 114-110, e Kawhi Leonard levantou o primeiro troféu da história do Toronto Raptors. Com o fim da temporada, tivemos o fim trágico de um elenco muito talentoso. Muitos, inclusive, atribuem esse fim à perca do título de 2019, e que eles só perderam o título de 2019 pelas inúmeras lesões, mas não tem como prever. O basquete tem dessas. O clima já era totalmente desagradável dentro do vestiário.
o que resultou com Kevin Durant assinando um super contrato máximo de 164 milhões de dólares com o Brooklyn Nets. Com Kevin Durant indo embora, uma lesão que duraria 2 temporadas de Klay Thompson, tempos obscuros cercaram o Warriors, nos anos que estavam por vir. A forma como se deu o fim desse super time deixa uma lembrança amarga na memória do torcedor de Golden State. Para aqueles que não eram fãs, foi motivo de comemoração.